Então, bom dia, meus amigos. Boa tarde ou boa noite. Receba minhas boas intenções. Vem mais um trechinho de Lucas 9 e nisso eu fiquei pensando bastante. Então, vamos ver se vocês concordam com o que eu acho, o que eu vou ler. Mais tarde, enquanto eu estava orando sozinho, falando, né, sozinho, os discípulos ajuntaram-se a ele, a ele, e ele os interrogou, perguntou, dizendo: Quem dizes às multidões que eu sou? Em resposta, disseram: João Batista, mas outros, Elias e ainda outros, os que um dos antigos profetas se levantou. Então lhe disse, então lhes disse: Vós, porém, quem dizes que eu sou? Pedro disse, em resposta: O Messias, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, numa conversa severa com eles, ordenou-lhes que não dissesse isso a ninguém, mas disse: O Filho do Homem tem de passar por muito sofrimento e ser rejeitado pelos anciões e pelos principais sacerdotes e pelos escribas e ser morto e ser levantado no terceiro dia. Ele prosseguiu então dizendo a todos: Se alguém quiser vir após mim, repudie-se a si mesmo e apanhe a sua estaca de tortura. Então, meus amigos, vou dar uma conclusão do que eu entendi. Vou ler aqui de novo e vou falar o que eu vou entendendo, entendeu? Traduzindo no nosso século atual. Mais tarde, enquanto estava falando, né? Mais tarde, enquanto Jesus estava falando com Deus, com o Pai, vieram os homens, discípulos, e se ajuntaram-se a ele. Os homens foram até Jesus e ele os interrogou, dizendo: Jesus perguntou: Quem dizes, o povo, multidões, que eu sou? Em resposta, disseram: João Batista, mas outros, Elias, e ainda outros, os que um dos antigos profetas se levantou. Pessoal, porque a multidão, o povo que não conhecia Jesus, dizia que ele era João Batista, ao qual tinha sido morto aqui, e dizia que era Elias, bem mais no passado, um profeta, ou outros profetas antigos, porque profeta, até onde eu sei, no Antigo Testamento, profeta era onde realmente Deus falava com o homem e esses homens falavam para o povo. Então ele era conhecido como profeta, porque Deus falava diretamente com o homem, né, com o profeta, assim como Elias, Moisés, Jonas, né, João Batista, todas as pessoas aqui conhecidas como profetas, é porque Deus falava com ele diretamente. Mas aí veio o filho. Em resposta, disseram para Jesus: João Batista, mas outros, Elias e ainda outros, os que um dos antigos profetas se levantou. Então Jesus respondeu: mas vocês, os que acham, o que vocês pensam de mim? E Pedro disse, em resposta: o Cristo, o Filho de Deus, entendeu? O Filho de Deus, o mensageiro, o profeta. Aí ele fala aqui, o Cristo, o Filho de Deus. Então, numa conversa severa com eles, ordenou que não lhe dissesse isso a ninguém, mas disse: O Filho do Homem tem de passar por muitos sofrimentos e ser rejeitado pelos anciões e pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e ser morto, e ser levantado no terceiro dia. Era aí onde eu queria chegar. Pessoal, no que eu estou entendendo nisso, e me fez perceber muita coisa. Pensando aqui, que quando Jesus morreu, né, ele, quando no terceiro dia foi levantado, foi Maria e Marta para lá na cova, né, ungir lá, te levavam coisa perfumada até então, mas só que já encontraram a porta aberta, né, do buraco lá, da caverna, já encontraram lá aberta,
e lá dentro tinha um anjo, né? Na verdade, a escritura, a Bíblia, ela fala para nós que era um anjo, mas quando Marta e Maria tava lá, era só um normal, entendeu? Nós sabemos que era um anjo porque tá escrito assim, mas para eles era uma pessoa normal. E onde ela perguntou, ó, cadê tal pessoa que tá aqui? Ele disse, ele não tá aqui, entendeu? Então ela saiu correndo depois de falar para os discípulos que acompanharam Jesus que ele já ressuscitou. Só que ele, na hora, muitos não creram. Mas depois começaram a crer, porque ele apareceu. Mas Tomé, se não me engano, foi Tomé o último, que não chegou a ver, mas todos eles falaram que já ressuscitou. Ele disse: não, ao menos que ele apareça e ainda tenha as marcas na mão e eu possa tocá-lo, entendeu? Tomé foi muito mais longe, mais detalhista. E assim Jesus apareceu e assim aconteceu. Então, o que eu quero dizer com isso? Que para muitas pessoas, para poucas pessoas, meia palavra já basta. E para muitos, com muitas palavras mais detalhadas, tem que fazer entender para compreender. O que eu quero dizer? Ah, hoje, no nosso tempo atual, revertendo para o lado assim, sóbrio, né, em espírito, como vocês conhecem, é que a caverna, cara, ainda está aberta. E tem muitas pessoas, como representando como Marta e Maria, que vão para esses lugares. Esse lugar não sei onde é, mas tá, a porta está aberta. E tem muitos que entram por ela ainda. E quando essas são as pessoas que vão atrás dele, de Jesus, sabendo que ele disse que no terceiro dia se levantaria, né? Não sei por que Maria e Marta ficou surpresa com isso, mas depois que ela percebeu e falou para os discípulos que ele ressuscitou, então elas creu. Então, com poucas palavras bastam e com muitos detalhes para o outro entender. Mas antes, mano, quando Jesus estava presente, os discípulos iam diretamente para Jesus, diretamente. No passado, nos profetas, era Deus que falar com eles. Não era eles falar com Deus e Deus respondia que imediato. Não assim, mas geralmente era Deus que falava com o profeta para tal pessoa, entendeu? Mas agora o homem teve o privilégio de ir a Jesus pessoalmente e perguntar as coisas. Pois que ele diz, olha, o que a multidão, o povo do mundão aí fala, quem é esse cara? Aí eles falaram como profeta, entendeu? Mas já os discípulos teve o privilégio de realmente ver Jesus, de estar com ele, aprender com ele, e eles ter a certeza, assim, não, foi realmente o Messias, o Filho de Deus. Disso não temos dúvida, entendeu? Aí aqui acrescenta, ah, mas disso o Filho do Homem tem de passar por muitos sofrimentos e ser rejeitado pelos anciões, né? E pelos principais sacerdotes, e pelos escribas, e ser morto, e se levantar no terceiro dia. Então, assim, ainda estão indo na caverna atrás dele, mas ele já ressuscitou, ele já viveu, ele já voltou. Agora, quem não crê nisso, que ele voltou e que ele já ressuscitou, estão indo lá nessas covas, daquele. Eu não estou esquecendo o nome aqui, como se fala na Bíblia, mas daquele negócio lá, entendeu? Cova, sei lá. Enfim, não estou fazendo isso por maldade. Mas o sentido é isso que eu entendi. Então, cabe você agora decidir, analisar realmente se é isso ou não.